श्री सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरीय गोष्ठीपति वंदे गुरुपद्वंदं भक्तबिंदसमन्वितं श्री चैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानंद सहोदितं श्री नंदनंदनं वंदे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुव्यवच पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयतिगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुन् ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं भीत्तात्युहं पुनतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दम् यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरजित किमपि गववधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिका मयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो भीष्मांबरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणाभतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीषजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् त्वं निशिङ्गमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Prayeno deva munayo savimukti kama maunam charanti vijanena pararthanistha naitana vihaya kipanana vimumukshayeko nanyam tadassa saranam brahmato nupase. Prayena deva munayo savimukti kama maunam charanti vijanena pararthanistha naitana vihaya kipanana vimumukshayeko nanyam tadassa saranam brahmato nupase. Gaudiya Gostipati Shri Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada. O Paramahamsa Jagadguru disse que Gaudiya Gostipati Shri Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada. O Paramahamsa Jagadguru disse que Srila Prabhupada quis dizer que quando você está fazendo kirtana, cantando um kirtana, quando você faz kirtana continuamente, no curso desse seu kirtana, automaticamente tudo se manifesta dentro do seu coração. Smaran, você se lembra. Então, quando você automaticamente se lembra de tudo, eu disse sobre o Gayatri também. Quando você canta o Hanik, o Gayatri, qualquer mantra que você cante, o Guru Mantra, o Gayatri Mantra, especialmente na hora do Gayatri Mantra, você deve pensar. Você deve esperar, cantar o Gayatri Mantra antes do sol nascente. Isso é o que nós queremos. Então, você tem que pensar que o sol está nascendo e que dentro do nascer do sol, dentro do sol nascente, você encontra Gauranga Mahaprabhu, ou Gayatri Devi também. Mas, finalmente, você tem que pensar em Gauranga Mahaprabhu numa forma de ouro líquido, com a sua cor toda refulgente. Gauranga Mahaprabhu da cor do ouro líquido dentro do sol. Dessa maneira você deve cantar o Gayatri Mantra e depois o Guru Mantra. E depois você deve ver os pés de lótus do seu próprio Guru, do seu Param Guru, todos eles. Para cada mantra você deve ver o objeto do mantra, para quem você está cantando esse mantra. Dessa maneira nós temos que prosseguir. Então, no Shastra está escrito: dentro da sua mente nada deve estar lá. Você não tem que manifestar nada dentro da sua mente, à exceção deste mantra. E esse mantra indica uma divindade. O Guru também é uma divindade, um Devata. Então, este é o sistema. A mente deve estar totalmente vazia. Somente o objeto da minha adoração deve estar manifestado na minha mente. Então, Prabhupada vai dizer, sempre que um kirtana é espontâneo, Prabhupada vai dizer, sempre que um kirtana espontâneo se manifesta dentro do seu coração, espontaneamente, não porque você memoriza alguma coisa e vai falar na hora da aula, não é isso. Como quando um rio de águas do Ganges, a doce água do Ganges fluindo continuamente. Então, nesse ponto, automaticamente você encontra tudo memorizado dentro do seu coração. As coisas materiais não se manifestam. E se as coisas materiais se manifestarem, todo mundo e suas coisas, então o seu bhajana não está certo, o seu bhajana está errado. Porque está escrito no Shastra aqueles que têm uma indução de Vishai, eles não se lembram de Krishna.
Vishashakto Chityanam Krishna Vesha Sudurata. Um Sadguru, diz Prabhupada Bhaktisiddhanta, como você sabe que alguém é um Vaishnava puro? Que é um verdadeiro Sadguru. Então ele tem essas duas características, Tatastha Lakshan e Swarup Lakshan. Swarup Lakshan é quando você desfruta o tempo todo, no Harinama e no Kirtana, cantando os santos nomes, continuamente, sem parar. Isso é o que corresponde a essa primeira expressão. Então, e Tattva Lakshan é você fazer alguma coisa que pode ser identificado. Tatastha. Quem é Sadguru? Prabhupada diz. Você pode encontrar uma energia elétrica transcendental, um Avesh, no coração desse Vaishnava. O Sadguru, o Paramahamsa Guru Vaishnava, ele tem uma força, uma energia, como uma indução, como eles estivessem num outro mundo. Gorakshara Das Babaji Maharaj, eles estavam aparentemente no mundo material, mas na verdade eles não estavam aqui. Se você falasse com eles, você descobriria uma conversa irracional. Você fala uma coisa, ele fala outra. Vocês não conseguem se entender, como no caso de um processo que houve. Nosso partido de Parikrama, nosso grupo de Parikrama sobre a guia de Prabhupada estava fazendo o Parikrama de Vrindavana. Então todos esses grupos de Parikrama alcançaram ao ponto, a localidade de Varsana, no templo de Srimati Radharani. Milhares de devotos chegaram até ali, observar Radharani oferecer isto e aquilo. E Prabhupada, depois de prestar reverências, pensou algo e ficou de pé, perto de uma varanda, de um terraço suspenso. Ele estava lá em cima. E Vana Goswami Maharaj também estava lá. E nesse meio tempo, ali é cheio de colinas. Então, Paramahamsa Baba, com um pedaço de madeira, ele estava coletando madeira. Como nós fazíamos no Surya Kunda, para cozinhar. Para cozinhar você precisa de madeira. Então, ele fazia um feixe, colocava na cabeça e caminhava por cima da montanha para subir e descia. Então, enquanto ele passou nesse lugar, Vana Goswami Maharaj perguntou, Baba, onde você está indo com esse feixe de madeira quebrada? Vana Goswami Maharaj perguntou para esse Paramahamsa Baba, onde você está indo? E o Baba respondeu, você poderia me dizer onde está Krishna? Em qual floresta ele está agora, nesse momento? Ele perguntou, onde você está indo? Ele falou, você poderia me dizer onde Krishna está nesse momento? E esse homem se foi. Eles prestaram reverências para ele ali. E Prabhupada começou a dar Harikata para Vana Goswami Maharaj. Ele disse, você perguntou para ele onde ele ia levar aquele feixe de madeira, e ele perguntou para você, você poderia me dizer onde Krishna está? E agora Prabhupada deu um perfeito Siddhanta Vichar. Veja agora. Agora você pode entender os Shuddha Gurus Vaishnavas. Eles estão perdidos em algum outro mundo. Nós pensamos que eles estejam fazendo uma coisa ou outra, mas não é verdade. Nós poderíamos ter esse tipo de temperamento. Nós viemos no Brajamanda Parikrama. Qual é o seu objetivo? Qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é, assim como as Gopikas no Gopi Gita, as Gopikas estão procurando por Krishna. As Gopis estão procurando. No primeiro verso está escrito isso, não? Do Gopi Gita. Jayatitidikam Janmanavraja Stoi. Então o nosso coração foi roubado por você. A nossa vida, o nosso prana. Então existem algumas palavras em sânscrito que não tem uma versão singular, como chuva, por exemplo.
Você não pode dizer prana também. Não existe singular. Então é por isso que a nossa vida está dentro de você. Você é nosso coração e nossa alma. E nós estamos procurando por você por toda a floresta, dizem as gopis em seu coração. E Prabhupada quis dar este Harikata. Vejam como se comporta o Paramahamsa Guru Vaishnava. Eles estão sempre procurando por Krishna. Eles nunca estão procurando dinheiro, posição ou fazer algum negócio, nada disso. A mentalidade dos negócios é totalmente diferente da mentalidade devocional. O nosso coração está tão contaminado que nós estamos acostumados a fazer negócios. Mesmo sentados no Vyasasana, a pessoa está sempre pensando em fazer negócios. O coração está corrompido, você não pode cortar isso. Existe venenos, o veneno do desejar fazer negócios a cada gota do nosso sangue. Eles estão fazendo qualquer coisa, menos pregar. Eles não estão pregando, 100% não. Então, o Vaishnava puro está sempre perguntando por Krishna, procurando Krishna o tempo todo. A nossa vida espiritual significa não que nós podemos ficar repetindo Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Não. O nosso bhajana significa o tempo todo, ao redor do relógio, sem nenhum intervalo. A nossa busca tem que estar acesa, onde Krishna está nesse momento, e todos os lilas se manifestarão. Então, Srila Prabhupada costumava dizer, as pessoas geralmente iam para fazer bhajana solitário, e dessa maneira elas convidam problemas para se manifestar na sua vida. Sempre, o tempo todo, fale sobre Krishna. Nós queremos procurar defeito nos outros e falar disso, mas o Vaishnava puro, Prabhupada disse. Alguém poderia dizer, Prabhupada também, ele foi dizer isto ou aquilo. Então os sarrajias do lado de lá do rio dizem, por que você não dá o seu Harikata? Por que você vem falar mal da gente? E Prabhupada respondeu, quando ele deu o Harikata no Radhakunda, no Kunja Bihari, no templo de Kunja Bihari, Prabhupada disse, para aqueles assim chamados devotos, que estavam correndo de um lado para o outro, para ouvir os Harikatas dos sarrajias, e Prabhupada disse, não vá lá, eles são sarrajias, vem aqui, você pode se perder lá. E os sarrajias ouviram e vieram brigar com ele, você está falando mal de nós, por que você chama a gente de sarrajia? Você é um sarrajia? E Prabhupada responde, sim, nós somos sarrajias. Porque tudo, nosso dharma espontâneo, nós não vamos adotar nenhum processo artificial. Nós somos sarrajias, mas nós somos aprákrita sarrajias, e vocês são prákrita sarrajias. Sarrajiya significa seguidores espontâneos de Krishna. Então, Prabhupada quis mostrar pelo menos 100 defeitos, pelo menos, mínimo. Ele poderia achar muito mais do que isso, mas como mínimo ele achou 100 defeitos na concepção sarrajiya dos Raganuga Bhajanas e dos Rupanuga Bhajanas. E esses babajis faziam as pessoas ficarem muito bravas. Você poderia estar falando dos seus tópicos, fazer seu Harikata. Prabhupada respondeu, eu sou o editor, eu faço edição de texto, mas eu faço edição de texto não só nos livros, eu faço edição de texto no caráter das pessoas. Então, eles não sabem quanta misericórdia está no coração de Prabhupada quando ele fala esse tipo de coisa. Quanta misericórdia está no coração de Prabhupada para que ele não suporta que você cometa erros. Então, por conta dessa sua extraordinária misericórdia, uma misericórdia extraordinária, então ele fala dessa maneira. Se houvesse alguma inveja, alguma ciúme, eles cairiam, eles não continuariam dando Harikata. O Harikata não se manifesta assim. Eu posso dar incontáveis documentos. Aqueles que estão fazendo ofensas, na prática, se você pegar os livros que eles escreveram, o que eles falaram, você vai ver. Eu posso mostrar todos os erros. Prabhupada Bhaktivinoda Thakur avisou isso.
sobre isso. Então, se você faz ofensas aos pés de lótus do Guru, dos Vaishnavas, do Dhamma, do Nama, gradualmente você pode perder o poder de dar Harikata. Gradualmente, automaticamente. Você pode procurar sua caneta, mas a escrita não virá. E se vier, estará errada. Então, eu expliquei sobre isso. O mesmo homem que escreveu sobre Madhva Gaudiya Sampradaya, no momento em que Prabhupada estava vivo, eu estou falando isso na frente de todos vocês, não é que eu estou querendo falar isso para me livrar dos documentos. Eu tenho provas. Então essa mesma pessoa escreveu Achintya Beda Beda Vadavada, ou Achintya Beda Beda Ismo. E Prabhupada quis protestar. Nós não temos o direito de dizer que isso é um vada, que isso é um caminho, um ismo, como uma filosofia fechada. O Achintya Beda Beda Fata é um siddhanta, não é um caminho. Não, você não pode chamar isso de um caminho, de uma escola filosófica. Isso é um siddhanta, essa é a verdade. Se você me dá, por exemplo, um ismo, eu posso responder com outro ismo, ou seja, com uma outra fé, ou com uma outra religião. Mas ele está dizendo, não é um caminho, uma religião, isso é um siddhanta. Isso é uma conclusão filosófica, isso não é um ismo. Se você disser, olha, eu acredito nesse ismo e você acredita naquele outro, alguma coisa, ismo. Hoje em dia a gente está sofrendo de guruísmo, como no comunismo, fascismo, capitalismo. Isso é o ismo. Nós não temos ideia. Quem fala dessa maneira não sabe nem o que é o ABCD. Eu não estou sendo audaz, eu estou falando isso com a dor no coração. Nem ABC as pessoas entenderam do Gaudiya Bhajana até hoje. O Gaudiya Bhajana é muito elevado, nós não sabemos quanto. Não existe uma ideia básica, uma ideia simples sobre isso. Então, quando o Guru Vaishnava dizem alguma coisa, quando eles apontam para algo para proteger a nossa Sampradaya, para proteger a nossa Sampradaya, para proteger todos os devotos, quando o Vaishnava puro, por conta da seu coração cheio de amor, da sua misericórdia sem causa, ele fala de maneira pesada com você, isso ele não está te criticando. Crítica é outra coisa separada, você se confunde. A crítica acontece quando alguém que critica, ele tem inveja. Então ele tem uma ideia separada, um anabilasa, um desejo separado, ele tem inveja de você. Aí ele te critica. No Bhagavatam existem vários exemplos sobre isso. No dia depois de amanhã eu posso falar. Eu posso mostrar para você. Então, posso mostrar sobre aquele caçador sem misericórdia, que costumava matar todos os tipos de animais e pássaros. Mas Naradaji Maharaj disse para ele, no presente, esse tipo de misericórdia não é algo surpreendente, é quase natural. Então, aqueles que estão ocupados em Hari Bhajana, naturalmente, eles desenvolvem uma misericórdia que transborda. Eles não suportam que você mate um mosquito. Então, como eles vão criticar alguém? Nós estamos intoxicados, na verdade, como aqueles que fumam maconha ou heroína. A gente não sabe o que é o verdadeiro bhajana. Nós estamos confusos e as pessoas tentam provar. Veja, eles fazem mais confusão ainda. Eles estão fazendo confusão de propósito. Se eles falharem de colocar você em confusão, eles não recebem de volta os interesses que eles desejam. Então, se eles falharem em colocar você em confusão, eles não podem receber o que eles estão buscando. Então, às vezes tem um humor, uma brincadeira, um siddhanta errado. Quanta audácia!
Então, uma vez, quando Bhaktivinoda Thakur dizia, nós não podemos fazer Aganuga Bhajana dessa maneira. E nós vamos citar. Tem um acharya que fala o maior Apasiddhanta, e nós vamos citar isso no artigo. E o mundo inteiro segue a tal pessoa. Mas o Haribhajana não é um brinquedo. Haribhajana não é um brinquedo. Você acha que você pode brincar? Não, não é um brinquedo. Ele diz, eu tenho esse verso, Apasiddhanta ira. Eu tenho esse dossiê. Você não tem que se preocupar com isso. Qualquer anarta que você tenha, você continua ouvindo Rasa Lila e está tudo bem. Quando em todos os lugares o Guru Varga disse o contrário. E todo mundo quer seguir essa linha, que dá acesso a Radhadasya, que dá acesso a Rasa Lila. Infelizmente, nós estamos acostumados a ouvir as coisas erradas. Nós nos acostumamos. E por isso que nós não podemos digerir as coisas puras. Em Bengali, nós temos um provérbio. Um cachorro nunca pode beber o ghee puro. O cachorro pode comer tudo, mas se você der ghee, ele não come. Essa é a nossa condição. Então, com certeza, Prabhupada não critica ninguém. Prabhupada diz, eu não sou o editor do livro, eu sou o editor do seu caráter, do seu comportamento, tudo que estiver errado. Isso não significa que Prabhupada criticasse as pessoas, criticar é uma outra coisa. Se você tem seu poder, você pode testar um Vaishnava, se você tiver esse poder. Então eles não têm interesses pessoais, por isso que eles falam dessa maneira. Então muitas vezes Prabhupada Bhaktisiddhanta costumava dizer, quando o Vaishnava puro é forçado a apontar os nossos erros, saiba que isso não é uma crítica. Prabhupada diz, Guru Vaishnava às vezes são forçados a apontar, você está fazendo errado. Você já falou. E agora você está criticando? Não. Isso não é crítica. Quando o Vaishnava corrige, não é crítica. A sua concepção está errada. Se eles não me retificarem, quem vai me retificar? A proteção da Sampradaya depende desse fator. É por isso que Swarupa Goswami aponta esse Siddhanta equivocado. É por isso que Jiva Goswami vai dizer isso é um Siddhanta equivocado. Se você disser que eles estejam criticando, então por tempo indeterminado você não vai conseguir fazer bhajana. Você vai ser colocado para fora, porque isso não é possível. Então hoje é o Avirbhav Tithi de Srila Narottam Das Thakur Mahashaya. Narottam Das Thakur Harashaya, um companheiro de Gauranga Parshad. Então, externamente você poderia apontar que ele não pôde encontrar Gauranga Mahaprabhu externamente, mas ele encontrou Mahaprabhu. Ele encontrou sim. Então, quando Nityananda e Gauranga foram para a beira deste rio, Padyanadi, eles foram a um lugar chamado Premtali. Premtali, o local onde a prema, o amor estava reservado. Então, quando Mahaprabhu foi lá, nesse local, quando o nosso Gauranga Mahaprabhu foi até esse local, através desse lugar, ele começou a gritar, Narottama, Narottama. E todo mundo falando, não tem, quem é Narottama? Ninguém sabe quem é. Ninguém sabia quem era. Como no caso de Pundarika Vidyanidhi. Então, ele não tinha ido. Mas o Gauranga Mahaprabhu ainda não tinha chegado em Navadvipa, mas Mahaprabhu estava rolando no chão em êxtase. Meu pai, Pundarika está vindo. Mas ninguém sabia quem era Pundarika. Quem é Pundarika Vidyanidhi? Eles perguntaram. Depois disso, quando ele veio, eles entenderam, esse é Pundarika Vidyanidhi. Ninguém antes, porém, sabia. E Mahaprabhu tinha começado a chorar logo de cara, a rolar no chão. Então, quando Mahaprabhu se manifesta, as emoções de Radharani estão lá. Então, da mesma maneira, Mahaprabhu, na beira desse rio, começa a chorar e gritar, Narottama, Narottama.
E as pessoas não entendem. Nityananda Prabhu diz, vocês vão realizar, esperem por alguns dias. E eu devo dizer agora sobre alguma coisa de background. Eu não gostaria de dizer isso, mas eu vou ser forçado. Eu preciso dizer todo o Siddhanta Vichara, não somente a história. Então, a história transcendental também é boa. Narottam Das Thakur nasceu, hoje seria o Bangladesh, nessa região. Então, esses dois irmãos, eles eram reis. Como assim reis? Porque nesses dias havia um sistema, os reis muçulmanos, eles faziam sub-reis, o vice-reis. Como o pai e o tio de Raghunathas, eles não eram reis, eles estavam sob a guia do rei, eles receberam responsabilidades do rei, de uma grande área. Nessa área você pode coletar taxas, manter uma percentual e me dar o resto. Então, dessa maneira, eles eram reis, eles governavam toda a terra. Então, Krishnadatta e Purushottam Datta eram muito bons. Então, Krishnananda Datta, o nosso Narottam Das Thakur, ele nasceu desse devoto. E de Purushottam Datta era um filho, Santosh Datta, era o filho dele, Narottam Das Thakur. Então, Narottam Das Thakur, enquanto ele está crescendo, ele é fora do comum. Tudo nele é fora do comum. A gramática sânscrita era barata para ele. Tudo ele compreendia. E Gauranga Mahaprabhu se manifestou em sonho. Ele quis ir tomar banho nesse Padmanadi, no rio Padma. Então ele tentou mergulhar ali. E a cor do corpo dele ficou da cor do ouro. Primeiro não era dessa cor. A cor dele não era nem escura nem branca. Era misturada. Uma cor muito bonita, luminosa. Mas depois de nadar no Padmanadi, a cor do corpo dele mudou. E o seu humor também mudou. Ele saiu do rio cheio de prema. Então, quando o filho voltou para casa, a mãe e o pai não sabiam. Esse é o nosso filho, mas a cor dele mudou. Como é possível? E a partir daquele momento, ele não pôde mais ficar na vida, no recinto familiar. Ele começou a querer ir embora e o pai prendia ele. Ele estava esperando uma oportunidade. Então, nesse meio tempo, o rei chamou Krishnananda Datta e Purushottam Datta, ambos, para alguma discussão nessa conversa. E nesse meio tempo, o nosso Narottam Das Thakur pediu permissão de sua mãe e se foi. Porque de qualquer maneira ele não ia poder ficar em casa. Então tudo era Gauranga Nityananda. Ele chorava como um homem louco. E ele começou a caminhar na direção de Vrindavana. Então, finalmente, nós sabemos como é a história. Eu vou só tocar alguns pontos. Eu não posso fazer a análise plena. Eu vou falar só sobre o Siddhanta Vichara, sobre as conclusões. Então ele veio pedir a casa de Mahaprabhu. Então lá ele estava tendo sintomas de êxtase. Então ele não conseguiu encontrar Mahaprabhu porque Mahaprabhu havia já partido e Gadadhara também já havia já partido quando ele... então ele não pôde encontrá-los. Sarupa Gosai também já tinha partido. Então, de qualquer maneira, pela ordem de Nityananda, ele foi forçado a ir até Vrindavana. E lá, e encontrou Srinivasacharya. E gradualmente, Shyamananda Prabhu também os encontrou. Eu estou falando para frente, para trás do tempo. Então,
Srinivasacharya talvez tenha tomado Diksha de Gopala Bhatta Goswami pela ordem de by the order of Jiva Goswami Pada. our Narottama Thakur took Diksha Então Narottama Das Thakur tomou Diksha de Lokanath Das Goswami. E Shamananda Prabhu já tinha tomado Diksha. Shamananda Prabhu. Shamananda Prabhu, ele tinha tomado Diksha Gauridas Pandit de Gauridas Pandita, da linha de discípulos de Gauridas Pandita. E Lokanath Das Goswami, naquela época, ele estava em Kaira. he was there. Kaira, ele estava lá. Solitary bhajan. Um local para fazer bhajana solitário. Tree came Então uma árvore veio lesson from tomar uma aula. our Jiva Goswami. Both three Os três vieram taking lesson. tomar essa aula sobre o Sandarbha, sobre tudo. Sobre o Shastra Vichar, sobre o Bhagavatam. And he took Diksha from Lokanath Goswami. E ele tomou Diksha de Lokanath Goswami. Lokanath Das Goswami. Quem? Narottama Das Thakur. Mas Lokanath Das Goswami não estava pronto para dar Diksha para ele, para ninguém, na verdade. Mas este Narottama Das Thakur tomou uma resolução que ele iria tomar Diksha somente desse Vaishnava. Então como que esse Vaishnava não ia dar Diksha? Então, de repente, eles começaram a limpar a floresta. With mud and everything with Então, waiting night time. ele limpava o local onde Lokanath Das Goswami ia no banheiro com uma vassoura, com água. He could Então, Lokanath Goswami o nosso Lokanath Das Goswami percebeu e falou: esse é o cara que está limpando o meu banheiro. Ele é o filho de um rei, but he was bound to. mas ele se sentia forçado a servir dessa maneira. Ele queria receber Diksha também. E depois da Diksha, Staying with Gurudev. ele começou a ficar com o Guru. But one day, one Mas um dia, um mendigo se so he manifestou. was going to take some chapati. Então ele teve que tomar um chapati e dar isso para o mendigo. Então, ao observar isso, Lokanath Das Goswami expressou algumas atitudes de You giving ira. Diksha, we are actually beggar. Você dá Diksha, nós somos mendigos. Beggar, we are going to Diksha. E nós vamos pedir esmolas por eles. You go. Você não pode ficar conosco, vai Because you embora. are the son of a king, Porque você é filho do rei. habitual. Você está habituado a esse tipo de vida. Você vai acabar indo embora. Então, os Sahajias Those Sahajiyas and Mayavadis e os Mayavadis, eles take advantage of this point. gostam de tomar vantagem desse ponto. Narottama Thakur was Que Narottama Das Thakur foi falado por... but it's not that. Prabhupada speaking, it is one, Mas não é assim, é que nem um teatro. one kind of drama. Como um teatro. Even people speaking, Aí what kind as of pessoas falam que tipo de seva o nosso Prabhupada fez para Gorakshara Das seva Baba. means they think only Seva eles pensam que significa selling clothes. lavando as roupas e cozinhando. The Sahajiya just some days ago, we Então, alguns dias atrás, nós tivemos que responder sobre essas questões relativas aos Sahajias e mencionamos esse ponto. Então, dessa maneira, aqueles we Sahajias, are going to explain this way. But Prabhupada speaking, not that. eles vão explicar dessa maneira, mas não é assim, Prabhupada dizia. So that Eles estão flutuando preaching can be done. para que a grande pregação ocorra. It is the arrangement of Bhagavan. É um arranjo do Senhor Supremo. It is the arrangement of Bhagavan. Isso é um arranjo do Senhor Supremo. Às vezes criticando o nosso Guru Varga, could not serve Prabhupada, porque eles não puderam servir Prabhupada, Keshava Maharaj. have not done no seva. Eles não fizeram nenhum tipo de seva. Their seva conception is A concepção de seva deles é muito pobre. seva means they are saying Seva they are significa, staying in Chaitanya Maharaj por exemplo, ficar na Chaitanya Mata externamente, depois sair das muralhas e brigar uns com os outros, tomar prachada e morrer. Yes. Essa é a concepção, sim, a concepção atual. Seva, this conception, no. Eles não sabem se Seva, this. essa concepção do seva, ela é muito So what seva? minúscula, estreita, não tem como inventar. Então, que seva esse Maharaj fez? Você quer receber Get some answer from alguma resposta de Prabhupada Bhaktisiddhanta? but Guru Vaishnava not Mas os Gurus Vaishnavas não dão resposta para você. you cannot Você não pode prove that they are provar convict. que você tem certeza do que eles estão dizendo. Witness box. Eles poderiam colocar Like to put câmeras Guru Vaishnava com witness box. Hey, what seva you com have alguma done? testemunha. You rascal E ele beast. diria, que seva você fez? Have you right to ask this
Seu tolo, você tem o direito de perguntar isso para ele? Whereas Gaur Kishore Babaji Maharaj Responde. Mas Gorakshara Das Babaji Maharaj fala o tempo todo, muito alegre, do this kind of stuff. por fazer esse tipo de seva. Então, mesmo assim, quando alguém reclamava com Gorakshara Das Babaji Maharaj, ele respondia dessa maneira. Ele falava de maneira bem dura. Você não gosta de ser corrigido? Você não consegue suportar? Ele falava sobre Shuddha Siddhanta Vichara. Ele dizia, vem até mim. Então, as pessoas querem receber alguma vantagem indireta, incorreta do mundo material. Então, Prabhupada Bhaktisiddhanta diz, ele foi afastado do Guru para que ele pudesse fazer mais seva, mais e mais seva, um seva maciço. Ele se ficou longe, ele tomou lições de Gorakshara Das Babaji Maharaj externamente, porque isso é um passatempo, como Bhaktivinoda Thakur, que tomou aulas de Vidyasagar. Isso é um passatempo, ele não poderia aprender de uma alma condicionada. Então, todos esses Vaishnavas, Shamananda Prabhu, nós devemos aprender deles. E depois disso, Jiva Goswami Pada deu a eles a responsabilidade de todos os livros, dos Sandarbhas. Muitos livros foram escritos por Narottam Das Thakur, não, escritos por o nosso Sanatana Rupa, os Goswamis. E alguns livros muito raros que as pessoas não podiam nem compreender sobre o amor exclusivo, de Radha e Govinda. Sanatana Goswami e Rupa Goswami decidiram colocar esses livros. Ele escreveu os livros, mas Jiva Goswami Pad, na Vishva Vaishnava Rajasada, ele era o primeiro presidente, então ele decidiu dessa maneira, de colocar esses livros num samadhi. Porque as pessoas de fora não poderiam entender, eles entenderiam mal esse conteúdo. Se eles leem esses livros, eles acham que é a luxúria material, uma concepção material se manifesta neles, então é melhor que ninguém leia. Para a satisfação de Radha e Govinda eles escreveram, mas esses livros são eternamente presentes também. E eles colocaram ele dentro do Samadhi, mas saiba que eles são livros eternamente presentes. Não são coisas materiais, com começo, meio e fim. Então, entre todos esses tesouros, eles foram abduzidos por Viraja, por aquele rei que roubou. O nosso Srinivasacharya decidiu, nós não podemos perder nosso tempo. Vocês dois vão para duas direções e eu vou tentar procurar aqui. Um vai para o leste, outro Narottam Das Thakur. E você vai para o sul. Não exatamente o sul, mas na direção de Midnapur, naquela região da Orissa. Quem foi mandado? Shamananda Prabhu. Então, Narottam Das Thakur foi mandado na direção do leste, o que nós hoje chamaríamos na direção do Bangladesh. Depois de passar pelo Bangladesh, ele passaria por Tripura, Arunachal, o extremo leste da Índia. Ele foi lá para dar Harikatha, para fazer Kirtanas, Gauranga Bhakti. Tente realizar. Não coloque preconceito. Se o seu coração não estiver aberto, você não vai conseguir entender. Agora você vê que Narottam Das Thakur vai bem longe, para todas essas localidades, até Manipura. E lá a língua que eles falam era completamente diferente, eles não entendem Bengali. Narottam Das Thakur escreveu esses kirtanas em Bengali, e eles não são kirtanas, são coisas que são harikatas na forma de kirtana, que tocam o coração. Dessa maneira, quando Narottam Das Thakur se sentava num templo para cantar o kirtana, então ele cantava Gauranga Balite Habe Pulaka Sharila, cantava em Bengali.
Por que nós não sabemos? As pessoas locais choravam mesmo sem entender. Quando Narottama Das Thakur cantava o Kirtana com as kártalas, com os símbolos, todas as pessoas na redondeza vinham. Eles se sentavam e escutavam o Kirtana, porque o Kirtana tocava o coração de todos. Eles não sabiam, eles não entendiam a linguagem, mas mesmo assim. E todos ao redor, até os pássaros, os animais, todos se aproximavam. E é por isso que nós nos lembramos desse Siddhanta Vichara. Um dia, Prabhupada Bhaktisiddhanta, na beira do Godavari, onde ocorreu o Raya Ramananda Sambhava, o diálogo entre Mahaprabhu e Raya Ramananda, ele começou a falar em Bengali. Então Ramananda Prabhu, Sridhar Maharaj estava lá, Hayagriva Brahmachari, Param Gurudeva. Ele falou, você falou em Bengali, você deu Harikatha em Bengali, eles não entendem Bengali. Ele falou, eu não estou falando Bengali, eu não estou falando inglês, eu não estou falando Tamil, eu estou falando Harikatha. Prabhupada assim quis provar que o Harikatha, em qualquer língua, seja ele em Bengali, em Hindi, meu Guru Padma costumava dizer isso, ele tem um efeito. Quando o Harikatha ocorre, você pode se sentar, mesmo que você não entenda a língua. Mesmo que você não entenda a língua. Existe um efeito no coração, na alma. Porque o Harikatha é o alimento da Atma, é o néctar que a alma necessita. Então, dessa maneira, Narottama Das Thakur começou a pregar por toda aquela região. E até por dar seu darshana, quando alguém olhava para Narottama Das Thakur, a pessoa prestava reverências e Bhakti se manifestava. Ele tinha um poder muito especial. Isso não é aplicável para qualquer um. Então, essa concepção de pregação pode estar equivocada. Nós pensamos que o pregador é aquele que fala, aquele que decora coisas e fala. Mas a pregação não é uma coisa memorizada. Você tem que colocar a sua bhava, a sua emoção, a emoção que você recebeu do Guru. Essa é a pregação. Eu sei que as pessoas não entendem o meu vichara, a minha filosofia, mas este é o fato. A pregação significa que você tem que transferir a sua emoção naquelas palavras. Caso contrário, que pregação seria? Então, dessa maneira, Narottama Das Thakur recebeu o sucesso. Srinivasacharya também conseguiu liberar todas essas propriedades que foram roubadas, esses livros. Shyamananda também fez uma grande pregação por todo lado. Então, finalmente, Narottama Das Thakur voltou para casa, a casa que ele morava antes. Então, lembre-se, Narottama Das Thakur nunca tomou sannyasi, nenhum açafrão, nada. A vida inteira ele ficou vestido de branco, como esse dote que você está usando aí. Você tem que amarrar ele em 3 lugares. Não como alguns devotos usam os dotes como genro. Aquele que fica solto e balança na frente. Não, tem que se prender, a gente tem que prender ele aqui atrás. Não deve ser uma coisa aberta. Então, Narottama Das Thakur, ele usava dotes brancos e ele voltou para casa e todas as pessoas locais, naquela época os pais já tinham partido, Purushottam Datta também já havia partido, somente seus 2 irmãos tinham permanecido. Ele era um irmão e o outro, na verdade, Narottama era um e depois Santosh Shatta era o outro. Porque Narottama Das Thakur, eles desfrutavam para o seva cada um a metade do que os pais deixaram. Então, pelo desejo de Narottama Das Thakur, Santosh Datta começou a construir um grande templo, o irmão. Com 6 deidades ele instalou Radha Mohana, Radha Gokula. Eu não me lembro de todas. Tinha várias deidades ali. E depois disso, eles começaram a fazer os festivais, adoração, cerimônias.
E ocorreu um festival importantíssimo, famosíssimo na história dos Vaishnavas. Está escrito que esse festival foi o maior de todos. Foi um festival grandioso. Todas as pessoas de toda a região. As pessoas vieram de Vrindavana, de Purushottam Dham, de Mayapur, de todos os lugares. Milhares de pessoas foram. Os arranjos foram feitos à altura de tudo isso, sob a guia de Janavatakurani, porque Nityananda Prabhu já havia partido. Ele já havia desaparecido. Então, Janavatakurani estava agindo como um acharya. Eu já falei sobre isso. Mas as Matajis de hoje não podem agir como acharyas. Elas podem ser shikshagurus, mas elas não gostam disso. Mayadevi está aqui, não? Mayadevi não permite as pessoas se tornarem niskapat, sem desejos materiais. Mayadevi não permite que você fique sem desejos materiais, então você está sempre cheio de desejos, por isso que elas não gostam dessa instrução. Mas naquela época, Janavadevi agia dessa maneira como acharya. Então, se você voltasse no tempo, você ia encontrar algumas Lupamudra, outras Matajis, que estavam acima das regras do corpo, acima das leis do corpo. Elas enxergavam os mantras védicos no ar, no éter. Não uma única, muitas Matajis. Katyayani também. Maharaj está lembrando de várias Matajis que enxergavam mantras védicos diante delas. Mas, se você quiser usar este exemplo, se você quiser aplicar este exemplo exato, hoje em dia não é possível, não é bom. É por isso que Bhaktivinoda Thakur no Chaitanya Shikshamrita escreveu. Então, o que aconteceu? Sob a guia de Janavatakurani, houve um grande festival e um Kirtana. E o Kirtana tocava o coração de Gauranga e Nityananda. E Nityananda e Gauranga se manifestaram durante aquele Kirtana. Então esse Kirtana não só tocou o coração deles, eles vieram até ali. Janava estava chorando durante o Kirtana. E ela viu Gauranga e Nityananda apareceram dançando no Kirtana. Janavatakurani, ela pessoalmente cozinhou para a deidade de Radha Mohan. Eu não sei, o Maharaj está dizendo que eram 6 deidades e que ele não se lembra os nomes. Então, ela cozinhou Janavatakurani, que era a Shakti de Nityananda Prabhu. Então, eles escolheram o festival de Gauravirbhav Titi, do aparecimento de Gauranga. E no dia seguinte, eles ofereceram a prashada para milhares de pessoas. Então, dessa maneira, Narottama Das Thakur obteve o sucesso de pregar entre todos os locais ali, todas as pessoas que moravam ali, as pessoas locais. E ele converteu todo mundo. Mas alguma inveja se manifestou entre os Martas, Brahmanas. Eles quiseram punir Narottama Das Thakur. Ele é um Shudra, eles diziam. Ele vai dar o que? Harikata? Eles fizeram uma agitação social e o resultado foi muito tóxico e perigoso. Eles tomaram uma decisão muito suja para insultar Narottama Das Thakur. Se você pensar nela, você fica chocado. Eles quiseram insultar Narottama Das Thakur. Como Ramachandra Khan, que havia decidido insultar Haridas Thakur, mandando uma prostituta para tentá-lo, mas o resultado foi o contrário. Ela se rendeu ao Mahamantra. Ela deixou tudo para trás. E ele, esse mesmo rei, perdeu todo o prestígio, todo o Dharma. Os muçulmanos cozinham carne e todo o prestígio se foi. E aquele homem que começou a falar com Narottama Das Thakur, que era um Shudra, ele desenvolveu lepra no corpo inteiro. Corpo inteiro.
E ele chorava como Chapal Gopal, com os insetos devorando ele. E Devi, ela se manifestou para ele em sonho. Parvati Devi, pelo que eu entendi. Ele é um companheiro de Gauranga. Você disse que ele é um Shudra, ela disse. Você está sofrendo por causa disso. Se você quiser uma solução, vá lá e implore o perdão dele. Se ele lhe perdoar, você vai sarar. E ele foi e pediu perdão. E Narottam Das Thakur o abençoou. E toda a lepra foi curada. Então, dessa maneira, um rei chamado Narasimha Rai, todos os Brahmanas Smartas fizeram um grupo para se lamentar desse. Veja, rei, você está lá e no seu reino esse tipo de concepção equivocada está acontecendo e você não diz nada. Narottam Das Thakur. Narottama, ele é de uma família baixa, esses Brahmanas. Nós somos Brahmanas. Ele está fazendo discípulos que são filhos de Brahmanas, meninos Brahmanas. Você tem que encontrar uma solução para isso, reclamaram esses falsos Brahmanas. Então, ele foi, como ele chama? Rajnayan Datta, alguma coisa. Rupa Narayana, um pandita, um grande pandita. Era o pandita máximo daquela época. Eles eram um grupo de panditas, de sábios, com alunos. Centenas de pessoas foram para que Narottam Das Thakur ficasse com medo. Então eles foram lá fazer essa represália. Então, por acaso, Narottam Das Thakur estava lá. E um discípulo, Ramnarayana, Gangapadai, um Brahmana, ele tinha sido iniciado por Narottam Das Thakur. Então, Ramachandra Kaviraj também estava lá. Porque eles tinham uma relação muito próxima, como se você cortasse Narottama, ele ia sentir dor. Se você o cortasse, Narottama ia sentir dor. Esse tipo de relação a gente tem que desenvolver com Prabhupada, lembre-se. E aí eu prometo, com a mão no Chaitanya Bhagavata, se você desenvolver esse tipo de amor para proteger o interesse de Prabhupada, estar pronto para sacrificar a própria vida, se alguém falar alguma coisa contra Srila Prabhupada, você vai se sentir mal. Esse é o sintoma do sucesso. Esse é o sintoma do seu sucesso. O Vaishnava é mais do que Bhagavan. Se Prabhupada vem e Gauranga vem, eu escolho Prabhupada. E eu estou dizendo isso solenemente. Estou jurando. Eu sei que eu sou um homem pecador, eles não viriam se manifestar para mim. Mas se viessem de qualquer maneira, se Prabhupada e Gauranga viessem, eu escolheria Prabhupada, não Gauranga. Entende? Meu Guru Maharaj falava coisas maravilhosas sobre Prabhupada e os olhos dele derrubavam lágrimas imediatamente. Ele dizia que Prabhupada era inexplicável, somente olhar para ele. As pessoas estão criticando Prabhupada, falando coisas, falando besteira sobre ele, nós temos que responder à altura. Qualquer tipo de protesto que os gurus Vaishnavas pediram para que eu fizesse, eu fiz. E deixei as pessoas mudas. Eles não responderam. Por que eles podem responder? Não tem nada para dizer. Eu trago citações científicas de acordo com essa missão, com os Goranagaris, todos eles ficam em silêncio. Aqueles Saharjias que estão do outro lado do rio. Aquele homem que escreveu, nós escrevemos um livro para responder para ele, nós vamos mandar, nós já mandamos. Então, quando o Prabhupada dá respostas, ninguém pode replicar. Então, Narasimha Datta, esse rei, ele tomou decisão com todos os grupos. Então, Ramachandra Kaviraj estava lá. Eles tomaram iniciação de Narottam Das Thakur. Muitas pessoas, mas esses eram importantes. Então, quando eles ouviram que o rei veio insultar Narottam Das Thakur diretamente diante do público, eles ficaram muito sentidos. Então, eles se informaram de uma fonte fidedigna, que eles vieram até ali. Ali tinha um mercado.
Eles iam ficar ali descansando de noite, onde eles poderiam cozinhar, e de manhã eles iriam atacar Narottama Das Thakur, esse grupo. Então ambos decidiram ir ao mercado, porque naquela época não tinham panelas de metal, então eles foram até o mercado. Tinham panelas de metal, mas eram caríssimas. Era mais fácil pegar uma panela de barro e jogar lá fora depois de cozinhar. Não é que não existiam, é que não eram usadas, eu falei no senso geral. Então, eles foram forçados a comprar essas panelas para comprar. Estavam mastigando folhas de betel, ambos. Um era... Então, Srinivasacharya vendia uma loja de folhas de betel e outro de uma loja de potes de barro. E de manhã eles vieram ali comprar, porque eles tinham que cozinhar. Quando eles foram para comprar o barro, a pote de barro, o dono da loja falou com eles em sânscrito. Ele falou, ué? O lojista falando em sânscrito? E quando o outro foi comprar as folhas de betel, também falaram em sânscrito com eles. E que vila é essa? Todo mundo fala sânscrito aqui? A gente está aprendendo sânscrito, eles sabem. O que aconteceu depois disso? No meio tempo, esse homem disse uma coisa, ele estava cheio de falso ego, então ele respondeu. Ele se sentiu, ele quis testá-lo, mas eles falavam Siddhanta em sânscrito. Então eles não podiam ficar ali diante deles, porque milhares de pessoas vieram para ver essa conversa sarcástica, essa função irônica. E eles foram derrotados imediatamente assim, nesse momento. Então Narasimha Rai, o rei, disse, Ei, vocês foram derrotados diante de todos. O guru do rei também veio e foi derrotado diante de Ramachandra Kaviraj. Então como nós podemos ir? Eles são os discípulos de Narottama. E você foi derrotado pelos discípulos dele. Então como é que a gente pode ir lá tentar derrotá-lo? Vocês são inúteis, eu vou voltar para o palácio. Eles não chegaram a insultar Narottama Das Thakur, porque eles foram derrotados pelos discípulos que eram esses lojistas. Disfarçados de lojistas. Então tinha esse rei, Jaminda, que fazia Durga Puja. Então Ramachandra Kaviraj e Narottama Thakur ambos tomaram banho no Padyamati. Padmanadi. Então eles encontraram essa figura muito atraente, andando com o búfalo e com as cabras. Eu falei, nossa, que rapazes, onde eles estão indo com esse búfalo e com essa cabra? Se eles pudessem fazer Haribhajana, essas personalidades parecem atraentes. Eles vieram e ouviram, foram até eles. Porque eles tinham Sukriti. Senão eles teriam ido embora. Falei, quem é você que está dizendo isso? Parece que você é um filho de Brahmana, sim, eu sou Bhattacharya. Mas o que você está fazendo com esse búfalo e com essa cabra? Você não sabe, o Durga Puja, o nosso pai, nós somos dois irmãos. Ele nos manda ao mercado para comprar o búfalo. Para quê? Para sacrificar? O quê? Sacrificar? O que dizer? Meu pai deu essa ordem. Um deles chamava Ramakrishna e o outro eram dois irmãos. Eu esqueci o nome do outro, de Shambhava. Então, quando eles começaram a falar sobre Siddhanta, se alguém corta seu corpo, você sente dor, não? Você vai sacrificar esses animais? Devi é uma Vaishnavi, Durga é uma Vaishnavi. Ela não vai aceitar isso como você imagina. Ah, não? Não. Então eles jogaram, soltaram o búfalo e a cabra para que eles fossem onde quisessem. Tomaram Diksha e iniciação. E depois da Diksha colocaram Tulasi Mala, cantavam Harinama e voltaram para casa. E depois de observá-los, o pai ficou tão bravo quanto Ravana. Tão bravo, o corpo inteiro tremendo. Você tomou Diksha? De quem? De Narottama Das Thakur. Nós somos Brahmanas, eles são Shudras. Onde está escrito que Brahmanas, que Vaishnavas são mais do que Brahmanas?
Você está jogando fora, destruindo sua vida. Bhavani vai ficar muito brava com você, Durga vai ficar brava com você. E cadê o búfalo? A gente soltou. Soltou? Ele ficou muito bravo. Muito bravo. Ele tremia de ódio. O pai deles, que era um brahmana. Então ele quis convencer esses dois filhos, chamando os outros Smarta Brahmanas para dar evidências, mas eles cortavam todo esse Siddhanta. Os meninos, né, os dois jovens, derrubavam o Siddhanta deles e o pai ficou cada vez mais bravo. E eles quiseram se vingar de Narottama Das Thakur. Como ele ousa fazer isso? Nós somos Bhattacharyas, nós somos os mais elevados. E em sonho, Devi veio na forma de Chandi e falou, eu vou cortar sua garganta. Ela falou. Ela veio com uma faca e eles tremeram de medo. Vá lá, peça perdão. Peça perdão para Narottama. Então, antes Rupa Narayana Pandit, ou Narasimha Roy, esse rei, e o pai dele, Ramakrishna, esses dois meninos que eu contei a história agora, de Maharaj tomaram iniciação de Narottama Das Thakur. E para todos os lugares, as glórias e as mensagens que ele trouxe de Gauranga se espalharam para todos os lados. Quem poderia freá-lo? Agora eu gostaria de contar um fato. Você não sabe. Eu já estive lá pela ordem do nosso Rishikesh Maharaj. Ele era o discípulo de Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj. Ele era encarregado da Chaitanya Gaudiya Math de Calcutá. E ele fazia esse serviço num prédio. Ele era assistente do ministro das Finanças da Bengala. E ele pegava o seu salário e dava tudo para o Guru. E o Guru permitia que ele trabalhasse lá. Mas depois ele deixou as vestes brancas e tomou o sannyasi. Ele gostava muito de mim. Ele era muito qualificado. E gostava de mim. Ele me mandava para a casa de Nishikanta Sanyal. Você não sabe quem é. Agora eu me lembro toda a história. A maioria das vezes, por trabalho de publicação, eu ia até Calcutá. No templo de Madhava Goswami Maharaj, eu sou muito grato sempre a ele. Todos. Até Swami Maharaj ficava lá. Todo mundo ficava lá, de graça, sendo alimentado, tudo. Até Japataka Maharaj. Todos eles ficaram lá. Bhagavat Maharaj. Todos ficavam lá, de graça. Com o coração aberto para o Gurudeva. Eu também fiquei lá, no templo de Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj. Então, por conta dos trabalhos de publicação que eu fazia, agora em Mayapura você encontra impressoras e gráficas, mas antes não tinha, só tinha em Calcutá. Então, o desenho, o layout, eu dava todo o meu sangue para isso, por isso que eu consegui publicar milhares de livros. Você não consegue nem imaginar. Porque eu não fico ali bebendo e comendo, eu ficava o tempo todo fazendo esse seva em Kalna e Mayapura, em todos os lugares. Então, Rishikesh Maharaj contou algum segredo. Ele disse, Prabhu, ele disse, você poderia ir até a casa de Nishikanta Sanyal, o professor Nishikanta Sanyal, para esta razão. Nishikanta Sanyal já tinha ido embora. Então eu fui para Panihati, para alguns lugares. Ele me deu o endereço para coletar alguns documentos. Um dia ele disse, você poderia ir até Murshidabad, em Gambila, onde Narottama Das Thakur, Ramchandra Kaviraj e Srinivasacharya, eles ficavam lá, faziam bhajana. Eles fizeram bhajana em Bakura também, nesse lugar chamado Gambila, na fronteira com o Bangladesh hoje. Você caminhar, você vai até o Padmanadi, o rio Padma. Eu fui lá, mas eu tinha pouco tempo e eu não consegui ir nesse lugar específico.
Eu fui lá próximo para checar esse local e você vá para seguir, para ver se eles estão seguindo as regras de Narottam Das Thakur, que nós ouvimos que eles se tornaram sarrajias. Eu fui lá, eu não dei minha identidade, mas eu vi que eles eram sarrajias. Eu vi jovens de 40 a 45 anos, quase jovens, com vestidos de sari e pulseiras, vestidos de saki. E eu não falei nada, eu só fiquei observando o que eles faziam. Sarrajias, vestidos de gopis. Eles eram homens e se vestiam como mulheres, como gopis, vestidos de sari. Esse Siddhanta é equivocado. Então eu coletei esses documentos de lá. Eu não fiquei lá de noite. Eu peguei o trem das 10 ou das 11 e de manhã eu voltei para Shelda e fui até Chaitanya Mat para entregar os documentos que eu havia coletado. Então, esse local em particular, o nome desse lugar é Gambila Lalgola. E a região do Bhajana Mandir é? O que eu disse? Existem essas duas estações lá, Lalgola e Bhavagan Gola. Então eu desci em Bhagavan Gola. E lá chama-se Gambila, não Gambira. Gambira em Jagannatha Puri. Lá chama-se Gambila, com L. Os três ficavam lá cantando bhajana. E um dia, o nosso Narottam Das Thakur manifesta um determinado passatempo, um tipo de passatempo. Então, o Narottam Das Thakur massageava o corpo de Srinivasacharya, massageava o corpo dele. Ele descobriu umas marcas vermelhas, como se algum ferro quente tivesse queimado ele. O que é isso? Ontem você não estava com isso aqui? Você me bateu, ele falou. Você que fez. Eu que fiz? Como que eu fiz? Ontem? Como ontem? Ontem, no dia anterior, Srinivasacharya, ele era um homem casado, mas ele não se associava mais com a esposa. Somente verbalmente, através do diálogo. Então, uma vez para testar Srinivasacharya, o Guru, para testá-lo, Ramachandra Kaviraj, Srinivasacharya disse: você pode conversar com a sua esposa. Depois ele conversou com a esposa, tudo, e voltou. Mas Narottam Das Thakur de manhã veio. De onde você veio? Eu vim depois de ter conversado com a minha esposa. Narottam Das Thakur ficou bravo e bateu nele. Ele estava limpando a varanda com a vassoura e bateu nele. Depois de ter visto sua mulher, você voltou aqui? Então, essa marca apareceu nas costas do Guru. Isso chama-se Gurudeva Tatma. Você sabe, está escrito no Bhagavatam. Isso é o direto sintoma de Gurudeva Tatma. Se você... Eu posso garantir isso. Se você está numa plataforma neutra, eu posso lhe dar documentos sobre isso. O sintoma de Gurudeva Tatma. Essa pessoa desenvolve todo o Siddhanta Vichara desenvolvido por Prabhupada pelo Guru Varga. Ele se torna capaz de sacrificar a vida pelo Gurudeva, pelo Guru Varga. Como Kuresha. Kuresha estava pronto para sacrificar a vida por Ramanujacharya. Nosso Keshava Maharaj estava pronto para dar a vida por Prabhupada Bhaktisiddhanta. Se você quiser reservar alguma coisa do seu prestígio, da sua honra, da sua posição, do seu glamour, então com certeza você não tem Gurudeva Tatma. Aquele que tem esse sintoma está sempre querendo proteger o interesse do Parampara. Se há algum tipo de distorção, então não existe
esse nível. Agora você vai seguir determinados fanatismos. Mas nós não podemos pressionar a alma condicionada, nós podemos pronunciar o Siddhanta diante deles. E tem pessoas que acham que eu sou um inimigo, mas eles me escutam. Eles acham que eu sou um inimigo, eles também escutam. E com o coração, eles aceitam. No coração, eles entendem que Prabhupada disse o que eu falei, mas eles não conseguem aceitar fisicamente. Dentro eles falam, ele está falando a verdade, mas eles não conseguem pronunciar isso em voz alta. Em voz alta eles dizem besteiras. Então Narottama Das Thakur escreveu incontáveis kirtanas. E meu Guru Padma disse muitas vezes: meu filho, nós não queremos nos tornar grandes panditas. Nós nunca quisemos coletar muito dinheiro. Nós não queremos dinheiro, posição, Kamini Kanchan, nada. Então, pela ordem de Prabhupada, se você pode servir Gauranga Mahaprabhu pelo seu Vani Seva, isso é mais do que suficiente. Então, o Kirtana de Narottama Das Thakur era totalmente dedicado aos pés de lótus de Gauranga, e não somente Golanga, Boliterabe, Pulakasharira, todos os outros também. Então, quando Srinivasacharya se foi, Ramachandra Kaviraj também se foi. Se eu pudesse mostrar para vocês o rosto, a foto de Narottama Das Thakur, você não acreditaria. Ele ficou como um louco. Ele rolava no chão como um louco. Como se alguém fosse bater nele. Como se alguém estivesse batendo nele. Guru Padma costumava dizer, todos os escritos de Bhaktivinoda Thakur Prabhupada, cada escrito de Narottama Das Thakur tem o sangue deles ali dentro, todo o poder deles está ali. Nosso Bhakti Bala Bhartita Goswami Maharaj também dizia a mesma coisa. Todo o poder está dado nesse Kirtana. Se você quiser experimentar isso, cante o Kirtana. Continue cantando. Não perca seu tempo com outras coisas. De manhã cedo você deveria completar. Depois que você completa o seu Gayatri, você deveria começar a cantar. Essas são as regras. Você tem que cantar a glorificação do Guru Astakam de manhã. Vá, está escrito assim. Você lê, mas você não presta atenção. Você está lendo, mas você não lê de verdade. Com grande cuidado, alerta, sem cometer ofensas. Quem vai recitar esse Guru Astakam dessa maneira, com certeza alcança o sucesso. Está prometido por Narottama Das Thakur. Não é como a escritura de um escritor. Eles escrevem como um santo que põe todo o seu poder ali. Experimente. Acorde. No começo você vai ficar achando que você está doente. Nas primeiras 3 semanas, mas depois você se acostuma a acordar cedo. Se você acreditar em mim, o poder virá até você. Você vai se descobrir no oceano de Ananda. Agora você se acha no oceano da política e da miséria, que é algo muito barato. A vida é muito curta para gastá-la com isso. De qualquer maneira, hoje eu preciso parar porque eu vou ter que ir até a gráfica. Eu vou ter que ficar lá sentado umas 4, 5 horas. Eu comecei com este verso, cujo significado eu já expliquei no curso dessa nossa análise. Maunam charanti vijanena parathanistha naitana vihayo kipavanana vimumukshayeko nanyam tadassa saranam brahmato nupase. Jai Shri Narottama Das Thakur Mahashaya Ki Jai. Saparsha Shri Narottama Das Thakur Mahashaya Ki Jai. Harinam Sankirtana Gora Pramanande. Hoje também é a Madhura Rasa de Krishna. O Titi da Madhura Rasa de Krishna, mas nós não temos direito de falar sobre isso. É o Vasanta Lila de Krishna. Vasanta. Dentro de Vrindavana, Krishna e todas as Gopikas é um passatempo de mudança do clima, das estações, que é quando as folhas caem e as folhas nascem. Esse Vasanta Lila.
Madhurya Rasa Viskal. O nome desse mês, inclusive, é Madhumas. São 2 meses que chamam-se com esse sufixo Madhu, doce.